Então vamos ao nosso relato. Eu encontrei com ele. Se apresenta com o nome de Íridos, com H. Depois da encarnação como o quarto mago que não chegou, ele teve mais 4 encarnações no planeta Terra. E todas as 4 trabalhando para manter mesmo o cristianismo, não é? E ele passou a me contar que a astrologia profunda, né? A astrologia que era realizada na Mesopotâmia, pelos fenícios, era uma astrologia um pouco diferente dos dias de hoje. Essa astrologia de hoje teve aí acordos, né? Para não ser perseguida e extinta. Chegou o momento que a Igreja Católica resolveu não mais matar os astrólogos e fez alguns acordos. Vocês não vão falar que a Terra gira em torno do Sol, vocês não vão falar isso, não... Foi feito alguns acordos e tal. É um bom conhecimento ainda, né? Não se tornou ruim por isso. É um bom conhecimento. Mas o conhecimento da astrologia naquela época era muito preciso. Muito preciso. Pra você ter uma ideia, esses 4 reis não se conheciam. Eles estudaram o céu e viram que se nascesse uma criança naquele horário, numa determinada região, essa criança receberia muita iluminação astral. Não é? Com certeza seria uma encarnação muito bem programada, não é? Por causa do alinhamento que se fazia naquele dia, naquela região. E eles foram e se encontraram no caminho. E esse quarto também estudava. Ele me disse que tem alguns que dizem que ele também era hebreu ali daquela região, ou egípcio. Ele disse que não, que ele era da região da Escócia, do que hoje se chama Escócia. Escócia, Inglaterra. Ele me disse que era filho de um homem muito rico, como se fosse um latifundiário hoje, né? Com muitas terras, que era quase um rei, porque as terras dele eram tão grandes e todos que trabalhavam na terra dele pertenciam a ele, não eram escravos dele. Então era tão imenso o território que ele era como se fosse um rei. E que ele saiu, não é? Pediu uma parte da herança e ele saiu e o pai confiou e deu a ele. Né? E confiou nele, ele era muito estudioso, ele era muito bom médico. Então o pai confiou nele, ele disse, olha, vai nascer um ser muito especial e se eu encontrar esse ser, eu quero conhecê-lo, eu quero... Enfim, né? E aí ele se organiza e sai. Ele e um escravo do pai dele, que ele liberta imediatamente. Leva ele na condição de amigo e diz a ele, olha, se você que não quiser ir comigo, você pode ir embora. Ele falou, não, eu quero te acompanhar. Eles sempre foram amigos. Diferentemente do pai, ele não era muito de tratar as pessoas como escravo, entendeu? Então ele falou, não, nós somos amigos, nós vamos em busca disso. E é muito impressionante, porque ele leva uma quantidade de ouro, de pedras preciosas, de riquezas, não é? Na caravana dele. Que o objetivo dele era entregar todo esse patrimônio para que zelassem do estudo dessa criança. Ele não sabia quem era, ele não sabia se a família teria recursos ou não, e ele queria ajudar, né? E aí começa a acontecer uma série de coisas no caminho, uma série de coisas. Ele encontra pessoas doentes, em que ele para cuidar dessas pessoas, porque ele era médico. Ele para cuidar, não é? E fica ali um tempo com aquelas pessoas até que elas... E usa esse dinheiro para poder fazer... para melhorar a vida daquelas pessoas naquele ambiente que elas estavam. E quando organiza isso, ele fala, inclusive, do que ele está indo fazer, que ele está indo se encontrar com um ser muito especial.
Aí ele diz, olha, já deve estar agora com uns 8 anos. E ele sempre nessa busca de chegar nesse lugar. E aí ele passa por uma tempestade de areia. E nessa tempestade de areia que aconteceu, atingiu uma pequena aldeia, não é? E onde as pessoas também ficaram doentes por causa da tempestade de areia. Ele também ficou doente. O amigo dele é que ajuda ele a se recuperar, e ele se cura, não é? E ele resolve ficar para curar as pessoas. Ele falou, se eu não morrer aqui, se eu não morrer nessa experiência, porque tem algo a fazer aqui. Então ele fica, ajuda a reconstruir a aldeia também. E nisso o dinheiro vai indo, né? Vai indo. E ele fica um tempo e ele vai calculando a idade. Depois ele segue numa terceira viagem e encontra pessoas sendo expulsas de uma vila. Naquela época era tudo vila, não era bem cidade, vamos chamar assim, cidade, vila. Elas estavam sendo expulsas porque elas não aceitavam o credo que estava sendo imposto, não é? Para elas. Elas não estavam acreditando, não estavam conseguindo acreditar no credo romano que estava sendo imposto. Roma, naquela época, estava se expandindo, né, por muitos lugares. É a época da expansão romana, dos soldados romanos, e aonde eles chegavam, ele impunha os deuses deles, não é? Enfim. E esse povo não estava querendo, então foram expulsos. Eles fugiram e ele encontra com esse pessoal, né? Encontra e faz, tem mais um trabalho ainda para eu realizar. E ele disse, enfim, quando ele chega, não é? Coincidentemente, ele chega no dia conhecido por nós como Via Crucis, no dia que Jesus está caminhando com a cruz nos ombros, e ele olha, ele nem imagina que é ele que está ali. Ele vê aquilo, sabe que Roma tinha essa forma de matar, sacrificar as pessoas que não seguiam ela, né? Não aceitava as palavras dela, e ele não sabia que era ele que estava ali, entendeu? E ele começa a perguntar na cidade por um homem sábio que deveria ter tantos anos, que ele estava procurando, que ele sabia da existência desse homem sábio, até que ele encontra um dos discípulos, né? Ele encontra André, que é discípulo de Jesus, e diz, ele está ali, sendo sacrificado. E eu estou aqui, vou me esconder, porque todos que eram seguidores dele serão procurados para ser sacrificados, e ele mandou que a gente não permitisse isso. Ele orientou que a gente se escondesse para continuar falando do trabalho dele, né, já que ele vai ser sacrificado. E ele perguntou, mas foi Roma que o sacrificou? Não. Ele foi perseguido pela religião hebreia, pelos fariseus. Pôncio Pilatos até tentou não ter o sacrifício, né? E conta a história de Pilatos. Então eu lavo minhas mãos, porque esse homem é inocente. Entendeu? Então, se é vocês mesmo que estão querendo julgar e matar um de vocês, eu lavo minhas mãos, vocês é que estão fazendo isso. E ele fica sem entender. Fala, mas como um homem sábio e a religião judaica manda matar, né? Ele fica, não é esse homem ainda. Então não é isso, não é possível. Não é esse, porque esse homem que vai vir falar de Deus, vir falar, trazer um caminho para as pessoas. E André diz, é ele mesmo. E ele fica ainda em dúvida e sai e pergunta a outra pessoa, né? Ele pergunta ao taberneiro. E o taberneiro, que gostava muito de Jesus, conhecia ele, via, achava a humildade dele, né, de andar com todos, com todo tipo de gente, confirmou para ele as palavras de André, e ele fica de longe assistindo. Ele diz, eu fui tomado por uma coisa que eu não sei o que eu fui tomado. Eu só sei que eu encostei ali e ele olhou para mim. E um olhar que me disse tudo. Ele olhou para mim, como que disse para mim, como se eu estivesse ouvindo as vozes dele. Eu te conheço,
eu conheço todo o trabalho que você fez, você é comigo, eu estou contigo. Ele disse que foi uma coisa assim muito forte que ele passou, muito forte mesmo, e que ele ficou ali, não é? Depois ele soube que as pessoas estavam vendo Jesus e que caminharam com ele, não é? E ele se aproximou, conseguiu vê-lo, mas ele me disse que a emoção era tanta que ele não conseguia falar, que ele não conseguia dizer nada, e que ouviu de Jesus dizer para ele: volte pelo caminho que você fez e ajude, todos aqueles lhe pertencem, todos aqueles precisam de você. E ele ouve isso e volta, o dinheiro dele já está acabando, ele volta e ele entende isso. Né? Então ele passa de novo no povo que foi invadido, ele leva para a fazenda do pai dele, para as terras do pai, né? Para o latifúndio do pai dele. Ele encontra, ele vai recolhendo todo mundo no caminho. Aí ele encontra o pessoal que estava lá teve a tempestade de areia, era uma região que sempre tinha tempestade de areia, e aquelas pessoas estavam ali por falta de outra opção. Então ele leva, junta a caravana, né? E os primeiros que eles encontraram também. Então ele recolhe todas as pessoas, os doentes, tudo que ele tratou, e faz uma imensa caravana com o resto de posses que ele tem, e volta para a terra dele, levando todas essas pessoas para lá serem amparadas. Né? O pai dele ficou muito feliz com o retorno dele, o pai dele já estava bem idoso quando ele volta, ele levou 35 anos fora, então ele já encontra o pai dele mais idoso, o pai dele fica feliz com o retorno dele e entrega para ele todas as terras, né? Ele é o primogênito, é o mais velho, entrega a ele e ele acolhe aquelas pessoas ali e ele fica. E assim termina a história dele.